Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. A alta na oferta de intervenções estéticas em consultórios de odontologia vem intensificando ao longo dos últimos anos o embate entre as profissões. Há quem prefira fazer pequenos ajustes com dentistas pelo preço de até 80% a menos que em clínicas de cirurgias plásticas. Outra demanda vem por conta da especialidade dos dentistas com músculos da face. Uma coisa é certa, minha gente, um levantamento divulgado no último ano pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética aponta que em 2020 o Brasil foi o país em que mais procedimentos cirúrgicos foram realizados na face e também no pescoço. Para falar sobre esse assunto que tem virado febre e lotado os consultórios, eu converso com Juliana Campos, ela que é especialista em harmonização facial, que se destacou na área após a famosa Boca da Juju. Ô, Ju, boa tarde, viu? Seja bem-vinda. Muito obrigada, meu amor. Boca da Ju, né? Você é dentista, tem uma Sim. boca belíssima. Foi a partir da sua boca que virou essa febre da Boca da Juju ou não? Porque você fez um procedimento, deu tão certo que aí você chegou até a patentear essa marca, né? Na verdade, começou, esse termo, né, Boca da Juju, começou através de pacientes minhas. Então, uma paciente minha específica, ela é apaixonada no preenchimento labial. Então, assim, na segunda vez que a gente fez, ela já falou, não, agora Boca da Juju, a minha boca, quero de novo Boca da Juju. E aí começou esse termo. E eu fui me especializando cada vez mais. Eu amo preenchimento labial e aí tivemos a ideia dentro de outras vertentes aí da cosmetologia de patentear o nome Boca da Juju. Agora a gente vê assim a Juliana, ela é nova, né, Juliana? Você tem 29 anos. 29 anos. Né? Tem esse rosto belíssimo de boneca, mas acertou em cheio, né? Porque ela escolheu a profissão, que eu quero saber se você já desde pequena, você já queria ser dentista? Não, eu queria ser aeromoça, olha só. Queria ser aeromoça. Muita gente queria ser paquita, né? Outras pessoas queriam ser atriz, cantora. Você queria ser aeromoça. Queria ser aeromoça. Mas vem de uma família de dentistas. Sim. Seu pai é dentista, seu tio é dentista. E aí, como foi que surgiu da mudança de ser aeromoça para ser dentista mesmo? Então, a ideia da aeromoça foi lá assim até os 12 anos, aquela ideia que a gente não entende muito bem profissão, né? Mas foi exatamente no mesmo período em que eu terminei o meu tratamento ortodôntico. Então, eu me apaixonei pela odontologia nesse período e eu decidi que ali eu seria dentista, que nem meu pai, meus tios, tem mais gente também dessa área. Ah, muito bem. E hoje, você acha que é muito mais fácil, porque a gente sabe que o mercado é muito concorrido, né, de dentistas, Sim. né? E muitos dentistas querem, né, fazer procedimentos estéticos, né? Porque acho que é uma área, é uma área que está em plena evolução. A gente viu aí que teve a pandemia e muita gente não deixou de fazer procedimentos estéticos, né? Com um risco até maior por conta da própria pandemia, mas foi um mercado que cresceu mesmo, inclusive nos 2 primeiros anos da pandemia. É um mercado que não para. Prova disso é que o Brasil, né, ultrapassou os Estados Unidos em procedimentos. Você é especialista em músculos da face, como todo dentista, né? Você acha que isso facilita ou não? Ou ainda existe aquele embate das profissões, dos médicos, cirurgiões plásticos e dermatologistas que acham que os dentistas, os enfermeiros, aqueles médicos, profissionais da saúde que não são médicos, Sim. podem realizar esse procedimento? Ou tem mercado para todo mundo, Juliana? Então, eu acredito muito, ainda mais isso é realidade na minha prática clínica, que o profissional de excelência, ele busca se atualizar. Então, independentemente da graduação de base, então, se for medicina, se for odontologia, farmácia, biomedicina, o profissional, a partir da graduação, para atuar na área da harmonização facial, ele precisa se atualizar e muito. Até porque é um mercado, na verdade, que exige excelência do profissional. As pessoas estão cada vez mais com informação acerca daquilo, que isso é maravilhoso. E, além do mais, é algo que tem novidades o tempo inteiro. Na odontologia, eu acredito, e isso é uma realidade, que é o curso de graduação que tem a maior carga horária de anatomia de cabeça e pescoço.
Então, nós estudamos muito inervação da face, vascularização da face, musculatura, que é a base da harmonização facial. Eu tive também um amor à primeira vista na anatomia de cabeça e pescoço, porque na minha graduação eu fui monitora e fiz pesquisa nessa área em toda a minha graduação. Então, o meu TCC foi em anatomia de cabeça e pescoço. Eu tive uma pesquisa premiada na PUC do Rio Grande do Sul, na área de anatomia de cabeça e pescoço, mesmo não existindo o termo harmonização facial ainda, né? Eu me formei em 2016, então não se falava a harmonização facial. Mas a anatomia de cabeça e pescoço é a base, seja qual for a profissão. Agora, além disso, tem um trabalho também bacana que tem que ser desenvolvido, seja por vocês da área de odontologia, seja pelos próprios médicos, cirurgiões plásticos, dermatologistas, pelos biomédicos, né, enfermeiros. Sim. É o produto, né? E a especialização, porque não adianta ter só o produto tem que ser muito bom e não ter especialização naquela área, né? Sim, eu acho que um procedimento de excelência, ele tem que ter as duas coisas. Um produto excelente e uma técnica excelente. Se você diminui a qualidade de um desses dois, você está comprometendo o resultado, com certeza. E aí você já tem, claro, base, né, disso. Como é que você se especializou nessa sua área? Porque quando você começou, você já foi direto, você já tinha um consultório, né? Por causa do seu pai, do seu tio, hoje são seus sócios. Sim. Né? Isso facilita, né, Juliana, bastante, quando a gente já tem uma base, né? Agora, essa especialização, você já começou, não, já vou fazer harmonização. Ou não, vou primeiro para profilática. Eu não sei nem os termos, né? Mas ela entende. Obturação, né? Vamos no básico. Vou primeiro fazer obturação, depois de obturação vou fazer aparelho, orto, né? Sim. Ou não, você já foi direto para a estética. Perfeito. Quando eu me formei em 2016, não existia ainda a especialidade de harmonização facial. Existia cursos na área, mas a especialização ainda não era 100% regulamentada. Isso foi acontecer em 2018. Assim que eu me formei, em 2016, eu entrei na especialização em endodontia, que é canal. Então, eu fiz a especialização por 2 anos, mas nesse mesmo período da especialização, eu comecei a fazer cursos de harmonização facial. Então, o meu primeiro curso de harmonização facial foi em 2016. Em 2017, eu ia todo mês para São Paulo, então eu fiz uma residência lá. E aí, não para, né? Porque é uma área que está o tempo todo tendo novidades, conhecendo técnicas novas. O mesmo curso que você faz com um professor, se você faz com outro, é uma metodologia completamente diferente. Então, a gente tem que ter ciência e know-how da área, tem que aprender e fazer muitos cursos mesmo. Então, eu comecei em 2016, mas migrei para harmonização completamente já tem um bom tempinho. Agora se a gente for reparar, você tem um pouco tempo de formada até agora, mas já tem tanta notoriedade, né? E você vê as pessoas sempre falando cada vez mais, antes da gente fazer, claro, antes de eu buscar fazer essa entrevista, a gente sempre pesquisa muito em profissionais, não só como a Juliana, mas outros também que fazem a mesma, né, área da Juliana, que é a harmonização. Tem muitos fazendo, tem outros que preferem ainda não fazer. Não quero continuar nessa minha área aqui, não, deixa a harmonização para quem gosta de fazer. Mas é aquilo, né? Você tem que ficar estudando muito, né, Juliana? Você estuda a cada dia, porque são mudanças de produtos, né? São novidades e a gente não está mexendo com uma roupa. A gente está mexendo com o rosto, né? Com o formato de uma pessoa. E tem muita gente que tem medo da harmonização, justamente porque eu não quero ficar com a cara do Ken nem da Barbie. Exatamente. Aí a gente vai entrar agora numa discussão interessante, que é da padronização facial. Muitas pessoas, engraçado, que eu recebo paciente no consultório e fala assim, eu quero fazer um preenchimento labial, melhorar o bigode 3 e um botox, mas eu não quero fazer harmonização facial. E na verdade, tudo isso já é harmonização facial. Mas esse termo, né, hoje eu acredito que ele assusta porque as pessoas remetem a harmonização facial a um padrão de face, a uma padronização. E isso, para mim, não é o interessante, muito pelo contrário. O ideal, né, os resultados excelentes que a gente tem é manter a proporcionalidade da pessoa, respeitando o biotipo facial, porque cada um já tem o seu biotipo anatômico,
Então, quando a gente foge disso, é que nós temos essa padronização, resultados aí que não são satisfatórios, vão mais aí nessa linha. Mas aí você com certeza já deve ter tido pacientes, tanto homens quanto mulheres, que chegaram e disseram, eu quero esse rosto aqui, doutora. Sim. Né? Sim. E aí, como é que você atua nessa hora? Então, nessa hora, o profissional que trabalha com a estética, com a beleza da face, precisa ter um bom senso muito forte e um instinto de proteção também, porque nesse mercado a gente vê muito a dismorfia corpórea, né? Então, tem pacientes que ele tem uma imagem de si completamente distorcida da realidade. Então, é nesse momento que o profissional ele é responsável por frear, por dizer, ó, vamos até aqui. Passou disso, já não é mais interessante, nem para a estética, nem para a função. E esses procedimentos, doutora, que são realizados dentro do consultório, eles precisam de repouso, cada procedimento ele tem um tempo diferente, tanto para o resultado final, quanto para a permanência, né? Porque a gente sabe que eu vou colocar Botox, sim, né? A toxina botulínica. Vou colocar o Botox, tem um prazo. O Botox acabou. De quanto em quanto tempo? A mesma coisa o ácido hialurônico, que é um procedimento que é muito mais caro também, né? Então, duração, a gente tem alguns fatores que interferem na duração. Tem fatores internos, então aí do paciente, se tem muita flacidez no local, hábitos, tanto alimentares quanto a ingesta de água, atividade física, se é uma atividade física saudável, com cautela, ou se é uma atividade física de alto impacto, intensa, né? Porque isso também influencia no resultado não, mas na duração do procedimento. Então, são durações completamente diferentes. A harmonização facial é uma área imensa que nós temos produtos diferentes. Então, tem toxina botulínica, que tem uma duração diferente do ácido hialurônico, fios, bioestimuladores, então é uma área bem extensa e quando a gente fala em duração, depende muito também de fatores internos do paciente. E qual é a maior procura hoje no seu consultório? Sim. De homens e mulheres, né? Porque eu sei que você também atende muitos homens, né? Sim. Você acabou de me falar que atende homens diretos, inclusive homens que são levados pelas próprias namoradas, noivas, sim, esposas, né? O que as pessoas procuram mais? É o narizinho arrebitado? É a boca da juju? É tirar mesmo a olheira? Levantar o olhar? Sim. Então, essa questão de homens e mulheres é interessante, porque em janeiro desse ano a gente fez um levantamento aí dos meus atendimentos e nós percebemos que houve uma procura acentuada do público masculino. Então, eles estão descobrindo a harmonização facial. Realmente, eu tenho atendido muito homem do que eu atendia há 1 ano e meio, há 2 anos atrás. As mulheres também levam, mas eles já procuram por si só. Então, existe essa questão aí que está acontecendo também. E em relação ao que mais que a gente pode... Da procura. O que é que eles procuram mais? Tanto o homem quanto a mulher. Pronto. A mulher, ela vai mais no embelezamento. Então, a mulher, ela já pesquisa, ela já vai direcionada para o que ela quer. É o bigode chinês que está incomodando, é levantar, preencher essa região de malar, trabalhar com bioestimuladores de colágeno, boca. A mulher, ela já vai mais direcionada. O homem, ele gosta muito da opinião do profissional. Então, o homem, ele gosta de uma análise, né, mais objetiva, de mensurações. Eu utilizo muito o paquímetro para medir, né, a proporção da face. E eles escutam bem. E homem, quando ele resolve fazer, ele faz tudo de uma vez. É interessante esse comportamento. Faz tudo de uma vez? Sim. E homens, eu percebo mais mandíbula, mento e botox. São os procedimentos. Mandíbula para aumentar ou para diminuir? Então, para ficar com aquele rosto mais quadrado, né? Mais, que a gente diz de macho alfa. Exatamente. O público masculino, na verdade, a beleza masculina, a gente observa que tem ângulos mais projetados, mais definidos e maiores também em proporção do que o público feminino. Então, projetar mento e mandíbula de forma óbvio que fique harmônica e respeite o biotipo facial. No público masculino é bem interessante. Deixa aquele aspecto mais viril, mais másculo. Mais másculo, sim, né? Sim.
Olha, minha gente, no próximo bloco a gente vai falar mais aqui, continuar batendo esse papo com a doutora Juliana Campos, ela que é especialista em harmonização facial, e a gente vai falar também sobre os erros nos consultórios. Daqui a pouquinho aqui no Alba Entrevista. Voltamos com o nosso Alba Entrevista, hoje falando sobre harmonização facial com a doutora aqui, ela que é especialista em odontologia aqui, faz diversas harmonizações faciais em homens e mulheres e é conhecidíssima pela boca da Juju. Por que será, né, Sidney? Sidney vai dar um close aqui na doutora. A boca da Juju que ficou famosa, já virou até, já patenteou a marca, né? Sim. Tem a boquinha. A gente vai falar já sobre isso, sobre esse procedimento já, então, a boca da Juju. Que boca muita mulher quer fazer, mas muito homem também, né, Juliana? Sim. E é um procedimento rápido, indolor. A gente pode mensurar como se fosse uma dor de uma tatuagem. E quanto tempo dura, né? Porque o Botox, mais ou menos 8 meses. E ácido hialurônico, 1 ano. E a boca, mais tempo? Então, o lábio, eu faço preenchimento com anestesia de dentista. Então, o paciente não sente nada. Preenche a boca completamente de forma indolor. Então, não sente dor. Lábios, preencher lábios sem anestesia é uma experiência traumática. Eu já recebi pacientes que morriam de medo de fazer boca porque já tinham passado por experiências em que não foram anestesiadas. Então, isso aí eu não indico de jeito nenhum. Mas com anestesia o procedimento é confortável, o paciente faz, não sente absolutamente nada. Utilizo muito a técnica com cânula, então eu não uso agulha para preencher lábios. É uma forma mais segura da gente realizar o preenchimento, né? A cânula é infinitamente mais segura do que a agulha para lábios. E durabilidade, existe uma questão, né? Tanto interna quanto externa. Então são fatores que contribuem se aquele procedimento ele vai durar mais em um paciente ou menos em outro. O que a gente observa, uma média aí de 12 meses de duração. A linha que eu utilizo, que é um produto premiado mundialmente, que é a linha Juvederm, eles em bula têm a durabilidade de 12 a 18 meses, então tem uma durabilidade um pouco maior. Mas isso vai para, nesse sentido assim, da durabilidade da boca, né? A boca assim... mais carnuda, tem gente que pede mais carnuda, tem gente que pede um pouquinho mais larga, o lábio inferior mais cheio, enfim, né? Isso daí também vai muito da escolha do paciente, ou você também dá aquela dica, não, acho que você poderia preencher mais um pouquinho em cima, porque o lábio superior não tem quase nada, o superior já tem muito. Como é que é isso, Juliana? Então, o principal nisso... Tem pacientes que chegam com uma foto, quero a boca desse jeito, mas a gente tem uma anatomia individual, então tem assim, formas impossíveis de não conseguir realizar um procedimento que fique igual ao outro, porque cada um tem uma anatomia individual. Mas, no caso, eu sempre guio o paciente, falo, é mais interessante dessa forma, porque harmoniza com a sua proporção. A linha, a gente sempre analisa lábio, tanto não sei se você já viu lábios, bico de pato, né, que não fica legal. Então o lábio, ele não pode estar só bonito de frente, ele tem que estar bonito de perfil, então isso tem que estar harmonizado com a ponta do nariz e o queixo. Então às vezes o paciente quer um bocão, mas ele não pode. Então existe um limite que é do biotipo facial de cada um. Senão fica estranho, fica parecendo uma boneca. Né? E, em vez de ficar bonito, torna-se artificial e feio, né? E homem faz boca também? Homem faz boca também. É uma técnica diferente. No homem, né, a gente não angula, a gente não deixa arco do cupido marcado, a gente não everte muito. Arco do cupido é aquele coraçãozinho delineado, assim, certinho. Tem gente que gosta de ficar com esse coraçãozinho aqui, né? Sim, e mulheres é interessante, mas homens fica muito artificial. Então a gente faz algo assim mais sutil, mais definição mesmo. E no seu meio, Juliana, você se formou há alguns anos. Tem gente da sua área também, assim, em atuação ou não? As pessoas foram para outros meios totalmente diferentes. Eu digo isso porque na minha área foram poucos que ficaram no jornalismo mesmo, né? Os outros viraram assessores, né? Foram para outras áreas, foram escrever, né? Para impresso, para jornal, revista. E na sua área, você é a única da sua formação mesmo, da sua formatura, da sua sala,
que pegou essa parte de harmonização facial? Não, tem mais colegas da minha turma mesmo. Eu formei em 2016.2 na UFBA e da minha turma tem sim, outras colegas que atuam na harmonização facial. Agora me conte, assim como você, existem outros profissionais tão bons quanto você também, mas Sim. que por um vacilo, sabe lá por quê, caíram no erro médico. E mexer com o rosto dá um problema, né? Mexe Sim. com a autoestima da pessoa, a pessoa vai para Com ficar bonita e certeza. acaba não ficando do jeito que ela queria. E o pior, ficou pior do que o que ela queria, né? Como é que você cuida disso nessa sua área? Você já se deparou com uma situação dessa ou você conhece, claro, pessoas, colegas seus que já se depararam com essa situação? Como é que é para você evitar cair nesse erro? Evitar cair no erro é muito importante que o profissional ele utilize técnicas mais seguras, então por isso que eu citei a utilização de cânulas para preenchimento, que ele tenha um ultrassom de face no consultório. Então eu adquiri esse equipamento para trazer mais segurança e também porque eu recebo muitos casos de correção, principalmente de boca. Então, casos... Boca torta. Na verdade, quando aplica o ácido hialurônico em uma camada superficial ou numa camada muito profunda, quando fica grânulos, quando fica assimétrico. Então, a correção labial, quando é por ácido hialurônico, é uma maravilha, porque o ácido hialurônico a gente tem a enzima, que é a hialuronidase, que reverte ele completamente. Eu faço, inclusive, guiado por ultrassom. O problema maior Porque é no quando... ultrassom você consegue ver tudo, tipo em raio-x, né? Sim. Tudo ali dentro, como se fosse a barriga da mãe, né? Na ultrassom você consegue ver tudo que Exato. aconteceu. Eu consigo ver onde está o preenchedor, se está numa camada superficial, se está numa camada profunda. Consigo ver a localização das artérias, veias. Assim, do que temos hoje é o padrão ouro dentro da harmonização facial. E nos casos de correção, torna-se mais importante ainda. Correção com ácido hialurônico é maravilhoso, porque a gente tem enzima e aí a gente reverte. O problema é quando temos preenchedores definitivos nessa região, que é algo que eu não indico e não utilizo. Mas a gente vê acontecendo e está aumentando muito esse índice. Mas esses preenchedores permanentes, né, como você está Sim. falando, é uma coisa bem antiga, né? Que não se se usa usava mais há muitos ou usa. anos, mas se usa muito hoje com um nome maquiado. Se fala muito de bioplastia, linhas, assim, usam-se termos para dizer que é um novo material. Mas é a mesma coisa, é o mesmo acrílico, que é o polimetilmetacrilato, que a gente usa como sigla o PMMA. Então, os problemas são os mesmos. Para remover apenas cirurgicamente, só remove de forma parcial. Se tiver alguma oclusão vascular, alguma compressão, E as pessoas não resolve. usam isso, as pessoas não, né? Os profissionais, os maus profissionais, usam isso no rosto de uma pessoa. Rosto e corpo, eu tenho visto Não, muito corpo a gente vê também. muito, né? Daquelas deformações e tudo Sim. acontecendo. Principalmente quem quer colocar mais bunda, né? Sim. Agora, no rosto. No rosto. Uma paciente minha, agora, nessa semana passada, eu localizei, ela foi até mim, então a gente fez alguns procedimentos e com ultrassom eu localizei grânulos de PMMA. Caminhei para o cirurgião plástico, ela fez essa remoção na sexta-feira passada para poder... Eu só utilizo, né, só faço algum procedimento em cima daquele local depois que remove, porque existe um risco aí de infecção. Então aí foi gastar uma coisa e gastou outra. Sim. Bem a mais, né? Tem que ter muita ciência do que está sendo injetado, tem que exigir, tem que ver, tem que ter etiqueta do pós, porque é um direito do paciente isso. Agora me conta, você é sócia de seu pai, de seu tio. Sim. E acabou que eles começam a receber o que você está recebendo no consultório, seus pacientes, e os três começam a fazer a harmonização facial, porque eu acho que a grande quantidade de pacientes no consultório é por causa da harmonização facial, né, Juliana? Então, existiam públicos diferentes, né? Meu pai é especialista em prótese e implante, então ele já tem aí essa geração, assim, a partir dos 50. Então, engraçado que a gente tem pacientes, homens inclusive, que começam a fazer, tá em tratamento com ele e aí começa a se interessar. E eu fiz nele também esse ano, dei uma recalchutada no meu pai. Foi.
E não ficou com medo não, Juliana? Você é muito nova. Juliana, calma. Juliana. Não, né? Porque pai é pai, né? Ele tinha medo de doer, mas não doeu. Homem não. sempre assim, né? Pois Sempre é. tem medo, né? Medroso, né? Nós que somos corajosas, né, Juliana? Não tem jeito. Mas me conte, ter essa família, né, que abraça é algo diferente, né? Então, nesse caso, você foi abençoada, né? Sim, fui muito abençoada e sou todos os dias, porque eu trabalho com eles. Trabalhar num ambiente familiar com paz, com interação, conexão é maravilhoso. Eu não me vejo de outra forma. E como é que é a relação da família, né? Porque agora você não é mais a Juliana filha, Juliana irmã, né? Você tem irmãos? Tenho uma irmã, Manu, tem 3 anos mais velha do que eu. 3 anos. Já também trabalhou o rosto dela, que você fez uma recalchutada do seu Também. pai, fez na mãe, fez na irmã. Na família toda, todo mundo. Chega, quase não sobra vaga, né? Porque se a família entra na jogada, né? Como é que é a Juliana fora do consultório? Eu como filha, eu e meu pai, a gente tem muitos assuntos em comum, porque além de sócios, nós trabalhamos juntos todos os dias e nos damos muito bem em relação ao que pensa, assim, do que construir. E minha mãe e minha irmã são 2 figuras, se deixar, estão todos os dias lá no consultório, eu que vou freando, porque assim, família a gente atende no fim do expediente, na hora do almoço. Então, porque elas confiam em você. Tem que confiar, elas veem todo o esforço que eu tenho e que eu tive durante esse tempo, elas são as maiores incentivadoras. Como é que você se autodenomina aqui como profissional? Porque no início, se você for olhar seus trabalhos e hoje, qual é a imagem que você tem da Juliana profissional? Evolução? Sim. Eu, olhando aqui, lá em 2016, logo que eu formei, sempre tive muita vontade de aprender o máximo, de fazer cursos, porque isso vem muito do meu pai. Então, ele também é dentista, ele também se especializou, fez a especialização dele na USP, em Bauru. Então, ele sempre procurou se especializar no melhor. E me incentivou muito também, então eu tive todo esse apoio de fazer curso fora, porque é um gasto alto, então ele me incentivou muito por isso. E eu me olhando hoje, do que eu já venho construído, que sei que esse caminho não para, o estudo não para, o conhecimento ele tem que ser plantado todo dia, eu vejo que eu estou no caminho certo, que era isso que eu queria há 6 anos atrás. E você também atua nessa parte de fios, né? Sim. Fios. Esses fios servem para quê, Juliana? Porque hoje a gente vê muita gente falando sobre isso, né? Vamos colocar um fio aqui, vamos só puxar 2 fios ali. E dói como é feito esse procedimento e serve para quê? Pronto, fio é um mundo, existe um mundo de fios. Tem fio de todo tipo, tem vários materiais que se denominam fios. Eu só utilizo fios absorvíveis, que são fios de PDO, PLLA, PCL. Os fios ali que a gente ouvia falar, fio russo, fio de ouro, são fios definitivos e caiu em desuso. Inclusive, quem tem hoje, quando der um problema... são aqueles que o organismo absorve. Absorvível você não precisa tirar, você coloca e o seu próprio organismo vai se dar conta de hidrolisar aquele fio e nessa hidrólise produz colágeno tipo 3. Então, os fios, ele tem 2 funções. Tá. De puxar, que é o fio espiculado, que é esse fio que você falou, vamos puxar 2 fiozinhos aí de cada lado. Então, ele tem a função da tração e ele tem a função de estimular colágeno também. E é muito usado. Muito utilizado quando bem indicado. Nenhum procedimento é para todo mundo. Quando tem indicação, sim. E é um fio mesmo? Um fio Ou é um mesmo. fio imaginário? Né? É um Porque tem fio. gente que pode falar, né, fio pelo nome, mas não, vou colocar umas gotinhas aqui. É fio mesmo, é um fio. Então é uma cirurgia que é feita. Não chega a ser cirurgia porque não é um campo aberto, né? É minimamente invasivo. A gente anestesia completamente o trajeto desse fio. E a inserção ela é feita com um furinho assim superficial, não leva ponto, nada disso. E eu utilizo cânulas, não uso agulha também para passar esses fios. Então você faz esses fios no rosto, faz pálpebra, faz a olheira, Sim. a boca. E desses procedimentos todos, qual é o que você mais gosta de fazer? Tem sempre um que a gente mais gosta de fazer, né? Então, é a boca da Juju. É o preenchimento labial que eu mais amo mesmo. Para mim, assim, o lábio é a cereja do bolo no rosto da mulher. Ah, é? Eu pensei que era a sobrancelha, a testa lisinha. É a boca, minha gente. Meu olho bate na boca.
Porque chama atenção uma boca bem Sim, feita, uma um boca sorriso bonita. e uma boca bem feita. É assim, fecha com chave de ouro qualquer harmonização facial. Agora, é uma coisa que todo mundo quer fazer, né? Todo mundo quer ficar bem. Tem gente que fala assim, não, eu prefiro envelhecer naturalmente. Tem gente que já nasceu bonito por natureza, então é fácil, né, dizer assim, eu prefiro envelhecer naturalmente. Mas é um procedimento caro. Muita gente está querendo saber isso, né, em casa. É um procedimento caro, dá para fazer? Não, dá para fazer aos poucos, né? Uma harmonização a gente dá para fazer um tempinho, faz primeiro aqui, depois faz ali. Ou não, é um procedimento que a pessoa tem que juntar um dinheirinho para ir no consultório fazer mesmo. A minha linha de trabalho, eu prefiro planejar por etapas. Então, eu também não faço tudo de uma vez, até porque o paciente incha muito, pode ficar dolorido, roxo. Então, eu prefiro planejar, setorizar e fazer isso por etapas. E nós facilitamos também. Hoje, no mercado, existe a possibilidade de dividir em 12 vezes no cartão, então isso facilita qualquer procedimento. Mas o mais interessante é planejar por etapas, não fazer tudo de uma vez. Não fazer tudo de uma vez. Mas você acredita que a pessoa, quando ela vai fazer uma harmonização facial para ficar bem melhor do que ela já é, demora um processo de quê? 5 meses para fazer tudo? 2 meses, 3 meses, tá perfeito. Normalmente eu atendo mães de noivas, mães normalmente que mais para fazer fazem. antes do casamento? A gente planeja, tem um calendário. Quer dizer que a pessoa casa isso. com uma e quando no dia do casamento é outra? Você atende muita noiva Muita. procurando para fazer harmonização para o casamento? Sim, noiva e mães da noiva. E a gente faz um calendário, a gente Nossa, planeja. Juliana, é uma responsabilidade muito grande, porque É aí uma o noivo pode falar assim, oi, não é você. Mas aí a gente não transforma, a gente só Melhora. Exatamente, o segredo tá aí. Então pode fazer isso, gente, pode marcar. E tem muita gente que pode dar de presente de aniversário isso, né? Para si próprio ou para uma mãe, para o irmão, para a namorada, né? Sim. Uma harmonização. Com Você está certeza. reclamando, né? Então vamos levantar um pouquinho, vamos colocar a boca da Juju, né, Juliana? Quero agradecer você aqui hoje por essa presença. Juliana que está nas redes sociais, está sempre mostrando, né, os procedimentos, os produtos que ela utiliza, trabalha num consultório muito bonito, muito bacana. Acho que isso também influencia muito no dia a dia do seu trabalho, né? Porque você trabalhar num ambiente bacana é bom, né? Psicologicamente para a gente, para os seus pacientes também, acredito que seja incrível. E muito obrigada, viu, Juliana, pela sua presença aqui em desmistificar, na verdade, essa harmonização. Ninguém vai ficar com o rosto do Ken, nem da Barbie, não. Só Não se vai, quiser, não. né, Juliana? Transformar não é o interessante. A gente pode lapidar, esse é o legal. Meu amor, muito obrigada, amei estar aqui. E qualquer dúvida, estou nas redes sociais. Quem quiser enviar alguma pergunta, entrar em contato, Você estou está lá sempre como disponível. doutora.juliana.campos. doutora.juliana Campos. Dá lá uma fuçadinha que vocês vão gostar. Obrigada, viu, Ju? Obrigada. A gente vai ficando por aqui, diretamente conversando com a doutora Juliana Campos, especialista em harmonização facial. E vocês seguem na nossa programação da TV Alba.